Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai refletir sobre duas questões que estão lá na página 9 e 10, referente ao assunto que nós vimos, que foi a reflexão do pensamento de Heidegger, na página 8, em que ele fala sobre essa possibilidade que nós temos de ser infinito o horizonte da nossa existência, ou seja, essa possibilidade que a gente tem de transformar a cada dia a nossa existência, a cada dia a gente transformar, a gente mudar, a gente buscar possibilidades novas dentro desse espaço de tempo que é a nossa existência aqui na Terra, ok? Então vamos lá para a questão número 9, que a gente vai refletir um pouquinho sobre isso. O desenvolvimento tecnológico aumentou a velocidade no deslocamento das pessoas e na comunicação entre elas. Sendo assim, necessitamos de um tempo cada vez menor para estar diante de novas possibilidades. Você acredita que isso interfere na percepção do momento presente? Justifique sua resposta. Então, com o advento, gente, de toda essa tecnologia que possibilitou encurtar não só esse espaço, mas o tempo em que a gente se comunica, em que a gente troca informação, em que a gente recebe informação constantemente. Então, essas diversas possibilidades, será que atrapalha essa percepção que a gente tem desse momento presente? Ou como a gente vive esse momento presente diante de tantas informações, de tantos questionamentos em relação àquilo que acontece e de uma forma rápida, de uma forma efêmera? Então, vocês vão refletir nessa questão, pensando no que Heidegger nos diz e como vocês entendem que essa percepção que a gente tem do momento, ela acaba sendo atrapalhada ou não, isso vai depender de como vocês veem isso, sobre essa rápida passagem de informação originada aí do advento da tecnologia. Então, como nossa vida está arquitetada nesse sentido aí de a tecnologia está o tempo todo nos ajudando, mas que, de uma certa forma, acaba fazendo com que a gente não perceba e não viva, de fato, essencialmente, esse momento presente, tá bom? Então, reflitam e no grupo a gente vai estar fazendo essa socialização, essa discussão, ok? Vamos lá agora para a página 10. Atividade número 3, que traz também uma reflexão a respeito dessa nossa existência. Vocês vão pegar o material de apoio de vocês, lá na página 1 e 3, essa atividade aqui, ó, essa imagenzinha aí. Vocês vão pegar, vocês vão colocar nessa primeira imagem aí, onde vocês estão hoje, com pensamentos, com atitudes, conceitos, lugar, né? Hoje vocês, né, alunos do nono ano, com esses pensamentos e atitudes que vocês têm hoje. E na próxima, na figura número 3, vocês vão colocar aonde vocês desejam chegar no futuro. Então, os desejos, os sonhos, né? Então, que horizonte vocês almejam para vocês? O que vocês imaginam vocês daqui a uns 5, 10, 15 anos, sei lá. Qual a visão, a percepção que vocês têm, os desejos que vocês têm, né? Baseado aí nessa visão futura de onde vocês desejam chegar. Vocês vão desenhar e vocês vão refletir como vocês esperam que vocês estejam no futuro, ok? Então, só para fazer essa reflexão de vocês hoje, de vocês no futuro. Vamos lá. Agora a gente vai lá para a página 10. A gente vai refletir um pouquinho sobre esse norte que nós, seres humanos, precisamos ter na vida, né? Quais referências guiam nossas condutas a respeito de viver e conviver com os outros? De que maneira a gente vive hoje? Baseado em quê? Que a gente acredita que seja o melhor caminho, a melhor forma de conviver, a melhor forma de estar junto com o outro. Afinal de contas, nós somos seres sociais e a gente precisa de uma referência para que a gente consiga lidar com tudo isso que acontece ao nosso redor, não só de uma forma individualizada, porque a gente precisa manter essa nossa individualidade, né? Mas a gente precisa também aprender a conviver com o outro, a lidar com o outro. Então, o que é que norteia cada um de nós? O que é que a gente aprende na escola? O que é que a gente aprende na família? O que é que a gente
aprende aí na sociedade em que vivemos. Então essas são as nossas referências e são as referências individuais. Cada um tem aí aquilo que compõe, né, o seu conjunto aí de condutas, ok? Reflita um pouquinho sobre o que norteiam vocês hoje na vida. Socialmente, são criadas regras de conduta. O conjunto dessas regras é denominado de moral. A gente vive em sociedade em que precisa de regras, né? E essa moral, essas regras, elas são baseadas naquilo que se acreditam ser o certo, ser o correto, né? Aquilo que deve ser evitado em relação ao mal, ao errado, baseado nessa moral, ou seja, nessas regras de boa convivência, nessas regras que se acreditam serem coisas boas para a nossa existência, né? Então a gente tem, e aí isso vai variar de cada sociedade. Existem regras morais que predominam em uma sociedade e são ausentes em outras, mas que todas aí elencam aquelas que são comportamentos corretos e aqueles que são comportamentos que precisam ser evitados pelos indivíduos daquela sociedade. Então, a moral ela se baseia nessas regras aí de comportamento que o ser humano deve ter em uma sociedade. Diante disso, a gente tem a filosofia, ela traz para a gente dois grandes filósofos importantes que refletiram a respeito da moral. Porém, eles têm pensamentos bastante divergentes, né? Pensamentos que levam a gente a refletir sobre os dois. Os dois são importantes para a gente conseguir estar formulando o nosso conceito, formulando o nosso pensamento diante do conceito de moral. A gente tem Immanuel Kant, em que ele traz na frase dele, né, ele traz esse conceito de moral da seguinte forma: há uma regra moral universal, agir como se desejaria que todos agissem. Desculpem aí pelo equívoco, todos, tá bom? Todos agissem, ou seja, aquela ideia, né, que ele pregou pra gente do imperativo categórico, ou seja, somente podemos agir de modo como se gostaríamos que todos agissem, né, e não pensando nessa questão individual de cada um, mas pensando na humanidade em que todos têm, que todos precisam agir dessa mesma forma, ou seja, esse pensamento universal, né, uma moral única. Já Friedrich Nietzsche ele já traz um outro olhar para a moral, né? Ele traz um conceito aí um pouquinho diferente, porque ele passa a questionar a origem dessa moral, a origem daquilo que se diz que é bom, a origem daquilo que se diz que é mal. Então leva as pessoas a refletirem e não pensar essa moral única, mas o que levou a esse conjunto de moral existir, o que seria esse conceito de bom, como isso surgiu. Então ele traz um questionamento mais questionador em relação à moral. Então existem vários sóis e existem várias morais. Então ele traz para a gente essa reflexão de como a gente deve nos comportar diante da moral, de refletir, de pensar a origem para que a gente consiga entender de fato e não permanecer exclusivamente no sentido de moral única. Ok, gente? Então nós paramos na página 12, refletir um pouquinho sobre o conceito de moral, é isso que a gente faz aqui em filosofia, refletir um pouquinho sobre conceitos. E nós vimos aí a visão de Kant e de Nietzsche, que cada um fala sobre que essa moral, né? Como essa moral ela deve ser entendida por nós, e a gente também tem que refletir para tentar buscar o nosso conceito, buscar o nosso entendimento, ok? Então responda a atividade na página 13, 1 e 2, que fala um pouquinho sobre essas reflexões que nós vimos nessas duas páginas, tá bom? Então no grupo a gente se vê, a gente vai continuar aí refletindo a respeito desse conceito, tá bom? Até lá, gente.